Olá a todos. Hoje continuaremos falar sobre o transistor bipolar de junção. Hoje vamos falar da configuração emissor comum. Então vou desenhar aqui um transistor de uma outra maneira, assim. Então temos aqui um transistor, um emissor, essa região é emissor, base e coletor, que é a região maior. Então, na aula passada, estávamos trabalhando com o emissor, essa região aqui, com cargas positivas. O emissor possui cargas positivas. Essa região de emissor é muito dopada, né? Então aqui foi feita a difusão do material boro, né? Que é um material trivalente, que já foi estudado em eletrônica analógica, tá certo? Que compôs essa região chamada de região de emissor. Então temos aqui o emissor. É chamado de emissor pois emite elétrons, né? Produz as cargas, nesse caso são lacunas ou cargas positivas que vão ser emitidas em direção ao coletor. Estamos trabalhando aqui, pessoal, com a corrente convencional. Então esse sistema, vamos trabalhar com ele com a corrente convencional. Então temos a região de depleção, né? Conforme já fora dito, é a região de depleção, está no seu estado sem eu polarizar o transistor, né? Então as duas regiões de depleção estão aí formadas, né? Aqui também. Essa região é chamada de região de depleção, barreira de potencial, né? Então tem vários sinônimos aí, essa região de depleção, né? Então aqui temos a base. A base ela é feita com material tipo N. Nesse caso aqui é um transistor PNP, certo? Aqui é a base, que é bastante fina, né? E temos o coletor. O coletor também tem cargas positivas, só que é uma região menos dopada de todas. Então nós temos aqui, né, essa região de coletor menos dopada do que a região de base e menos dopada que a região de emissor. Essa região de emissor é a mais dopada de todas. Depois vem essa região que é moderadamente dopada. Essa é muito dopada, o emissor. A base é moderadamente dopada, tá? E essa região aqui é muito dopada, certo? É muito pouco dopada, medianamente dopada e muito dopada. Então nós temos lá, né, o transistor bipolar de junção aí. Vou desenhar todas as cargas fixas também, né? Porque esse transistor não está polarizado no momento. Temos aqui as cargas fixas, são os íons fixos, né? Quando é formada a barreira de potencial ou região de depleção, né? Então temos aí as cargas fixas, que são os íons, né? Que forma a região de depleção, tá certo? Aqui é a mesma coisa, né? Opa, eu errei aqui, tá, pessoal? Aqui é negativo, depois positivo. Aqui é negativo, são íons negativos aqui, íons negativos, íon negativo,
e aqui são íons positivos. Então aqui o íon positivo e aqui esse verde é negativo. A mesma coisa aqui, quando você coloca dois materiais em contato, ou seja, o tipo M e o tipo P, inicia-se a formação de uma região conhecida como barreira de potencial. Então aqui nós temos esse verde aqui, igualzinho esse aqui, que é carga negativa, só que está do lado de lá da barreira de potencial ou região de depressão, né? Tudo bem? Então aqui é o positivo, o íon fixo positivo, esse em vermelho, e um fixo negativo, esse verde. Então, quando nós não colocamos polos de fonte, né, neste transistor, nós não polarizamos, pois nós não colocamos polos de fontes DC neste dispositivo, tá certo? Então, como que o transistor não funciona? Né? Como que ele não vai funcionar, né? Se a gente pensar aí, né? Se a gente colocar aqui uma fonte, exemplo, uma fonte de 6 volts aqui, colocamos entre emissor e coletor uma fonte de 6 volts. O que vai ocorrer com essas regiões de depressão? Elas vão aumentar. Que aqui, né, aqui é o polo positivo e aqui é o polo negativo nessa fonte. Então aqui nós temos o polo positivo e negativo. Aqui, ó, eu joguei o negativo aqui no coletor. Essa região de depressão vai aumentar. Aqui essa barreira de potencial, né? Se eu colocar o positivo aqui, mas como aqui não está colocado nada, né? Não vai haver a difusão, né, de cargas positivas para lá, né, de portadores majoritários, porque eu não polarizei a base. Então, colocando o terminal negativo aqui, só vou aumentar essa largura de depressão, porque eu não coloquei tensão na base, tá certo? Então, aqui pode até diminuir, mas aqui vai aumentar. Como aqui eu tenho as cargas minoritárias dentro da base são os portadores positivos. São cargas positivas, são os portadores minoritários na base. A base, os portadores majoritários, que estão em maior número, são as cargas negativas, que eu estou representando com a caneta verde. Então, os portadores majoritários, que são as cargas negativas, eu estou representando com a caneta verde. Então, a caneta verde aqui, né, representa as cargas negativas, que são portadores majoritários. Os portadores minoritários da base são representados pela pela tinta vermelha, né? São cargas positivas. Então, nesse momento, o transistor está em corte, tá certo? Ele não conduz. A gente pode trabalhar aí com um transistor, né, como chave, saturação, né, e outro formato também. Nesse momento, né, o transistor está em corte. Por que ele está em corte? Porque essa região de depressão aumentou, né? As cargas que fluem são as cargas minoritárias. Na polarização reversa, né, há um equilíbrio entre cargas majoritárias e cargas minoritárias. Então, as cargas minoritárias e majoritárias têm um equilíbrio aqui, mas as que mais se movimentam aqui são as minoritárias, tá certo? Portadores minoritários.
que poderiam vir para cá, mas não tem por que esse portador minoritário vir para cá, né? Não há porquê. Claro, ele pode ser atraído por esse terminal positivo aqui, tá certo? Mas teria outra região de depressão aqui. A nossa intenção é qual? É polarizar a base. Polarizando a base, pessoal, né? Como que eu vou polarizar essa base? Essa base, o que, que eu tenho que fazer? Polarizá-la diretamente, essa base. Porque se eu polarizar a base diretamente, eu vou diminuir essa região de depressão. Essa região de depressão vai ficar muito fina. Então, desse modo, o transistor não conduz. Tá? Ele está funcionando aqui como chave aberta. Por que, que ele está funcionando como chave aberta? Pois eu não polarizei a base e não passa corrente, nesse transistor, né? Não há fluxo de corrente neste dispositivo, tá certo? Não há passagem de corrente nesse dispositivo, não passa corrente, porque essa região aqui, né, não está polarizada diretamente. Então, para que esse transistor funcione, eu preciso que polarizar a base em relação ao emissor, para que essa região de depressão fique bem fininha e esses portadores que são majoritários aqui no emissor cheguem na base. Quando eles chegarem na base, né, aqui eles são majoritários. Quando eles chegarem na base, serão portadores minoritários. E aí, né, pela polarização reversa que vai haver entre base e coletor, vai aumentar essa região de depressão, né? E aí a gente vai explicar depois do desenho. Então eu vou redesenhar aí, fazer esse desenho novamente, né? Para que a gente possa continuar a explicação aí, né? Continuar falando disso. Então, redesenhando o transistor, né? Como no desenho anterior, temos. Então, vou começar aqui. O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou polarizar diretamente essa junção, a junção base emissor. Como que eu consigo polarizar diretamente aqui? Colocando o terminal negativo da fonte aqui e o terminal positivo da fonte aqui, ó. Então vamos imaginar que essa fonte, porque eu não estou colocando resistor no circuito, não tem resistor para comandar, para, né, controlar a corrente. Essa fonte é uma fonte de 0,7 volts e vai gerar aqui uma corrente muito baixa. Imaginemos que nós tenhamos uma fonte de laboratório que seja muito precisa. Nós vamos ter correntes aqui da casa de microamperes entrando aqui, tá certo? Porque é uma fonte muito precisa que se controla a corrente. Vamos imaginar isso. Então, polarizando, olha só, porque o emissor aqui está comum, né? Ele está comum aos dois polos positivos das duas fontes aqui. Caso eu tivesse fontes muito com bom controle de corrente e tensão, né, para não danificar o dispositivo, claro. Tem o datasheet desse dispositivo aqui, né? Então, olha lá, esse terminal, esse emissor está comum aos terminais positivos das duas fontes aqui, né? Tá bom? E aí o que, que nós vamos ter? Se eu fizer essa polarização de emissor com base, a base está aqui, né? Com valor de 0,7 volts, ó, não estamos colocando nenhum resistor para controle de corrente.
estamos imaginando uma fonte muito com um controle muito fino aqui, né? Fazendo isso daí, pessoal, o que vai ocorrer com essa região central que é a nossa base? Entre base e emissor haverá polarização direta. Essa região de depressão vai ficar extremamente fina, tá certo? Então vou aqui nesse desenho ao lado, né, mostrar esse detalhamento aí. Então essa região aqui que estamos mostrando vai ficar pela polarização direta, né? Vai ficar extremamente fina. Então, né, eu vou colocar aqui a junção. A junção ficou extremamente fina. Eu vou desenhar ela aqui, ó. Ficou extremamente fina. A junção PN entre emissor e base. A junção PN aqui, ó, ficou extremamente fina. Tá certo? Então, né, essa região fica assim. Essa região aqui do emissor vai até essa região. Então essa junção aí, né, a junção entre emissor e base ficou extremamente fina, conforme podemos ver no desenho aí, porque há uma polarização direta entre base e emissor. Então aqui nós temos a região de emissor, que é bastante dopada, né? Conforme já foi dito, a dopagem aqui do material tipo P é muito alta, tá certo? Tudo bem? E aí, como aqui são cargas negativas, né? Vou começar a falar também dessa polarização de base e também em relação ao coletor. Então aqui, o que foi feito? Aqui nós colocamos uma fonte que o polo negativo está aqui em cima e o polo positivo está aqui embaixo. Tá certo? Então, por causa disso, essa barreira de depressão, né, ficou fina entre base e emissor. Contudo, entre coletor e base, a região de depressão ficou mais larga, pessoal. Então aumentou a barreira de depressão entre coletor e base. Por quê? Nós estamos colocando aqui na base um potencial negativo, né? Aqui, tá certo? Tudo bem? E o coletor, o que a gente vai lembrar? Lá no coletor tá chegando o que? Uma tensão, né? Um valor negativo. Então aqui é positivo aqui embaixo, tá certo? Positivo aqui e negativo. Se isso está ocorrendo, ó, terminal negativo aqui, né? E esse aqui também. Então o que a gente tem? Essa região de depressão vai aumentar. Aqui, como são cargas positivas, mas com uma dopagem muito baixa, a região de depressão, devia ter desenhado primeiro a região de depressão, ela aumentou, né? Vou tentar desenhar aqui dentro, mais para cá. A região de depressão aumentou, né? Vou redesenhar isso aqui rapidinho, né? Eu acabei errando pelo desenho.
fazer um desenho mais rápido. Então aqui nós temos o emissor, que ficou bem fininho, a região de depressão. Aqui a região de depressão fica um pouco mais larga, fica mais larga a região de depressão, tá certo? Aqui nós temos a base, com cargas negativas. Aqui nós temos o emissor com cargas positivas, bastante dopada. A região de depressão abriu bastante, né? Aqui nós temos os íons positivos, negativos que ficaram, né, que aumentou essa região, ficou mais larga. E do lado de cá os íons positivos. São as cargas fixas da região de depressão, né? E aqui as cargas do coletor. Então temos aqui o coletor, a base e o emissor. Tá certo? Então é a mesma coisa. Pela polarização, né, que a gente fez aqui de uma fonte bem controlada, né? Nós não estamos colocando resistores de controle aqui, então estamos controlando a corrente por uma fonte de laboratório muito precisa, né? A fonte de laboratório que estamos trabalhando é muito precisa e ela foi até o valor de 0,7 volts, está produzindo correntes da ordem de microamperes aqui. Então a região base emissor está o que? Diretamente polarizada. Já a região base coletor está reversamente polarizada. Tudo bem, pessoal? Então isso aí é algo bastante importante para a gente estar comentando, né? Deixar isso aí extremamente claro. Ó. Então, estamos jogando um terminal alto aqui, bem, né? Aqui é o terminal negativo, terminal positivo, tá certo? Então vamos lá, aqui é uma fonte de 6 volts, como a referência aqui, né, positivo, então esse cara é 6 volts para cá, mesmo sendo valor negativo, essa DDP aí. E aí o que a gente vai ter? Conforme nós temos uma região polarizada reversamente, essa região está polarizada reversamente, surge nessa região um alto campo elétrico, né? Um alto campo elétrico aqui, tá certo? Então, o pessoal fez terceiro colegial, né, que estuda eletrônica aí, um alto campo elétrico. O que ocorre? Esse campo elétrico ele trabalha com o quê? Com cargas minoritárias. Na região de base, as cargas minoritárias são as cargas positivas. Então essas cargas positivas minoritárias conseguem ir para lá e as cargas minoritárias negativas conseguem vir aqui dessa região de coletor para cá. A gente tem um movimento de cargas negativas minoritárias daqui para cá, do coletor para a base, né? Podem ser aceleradas, e essas cargas positivas minoritárias, as cargas majoritárias da base são negativas e as cargas minoritárias da base são positivas.
Essas cargas positivas são atraídas por quê? Pelo alto campo elétrico produzido por esse polo negativo aqui, ó. Esse valor negativo está atraindo essas cargas minoritárias aqui, tá bom? E aí o que vai ocorrer? Então essas cargas minoritárias conseguem atravessar essa junção reversamente polarizada aqui. Então essas cargas minoritárias atravessam a região de depressão, elas são aceleradas para cá, né? Essas cargas minoritárias são atraídas, são mandadas para cá pelo alto campo elétrico produzido na região de depressão. E aí, para que existe essa polarização direta? Quando essas cargas que aqui são majoritárias vêm para essa região, elas se tornam minoritárias. Só que aqui é uma polarização direta. Então vem muitas cargas positivas para cá. Claro, há uma recombinação de cargas aqui, pois essa região verde tem menos cargas que essa aqui. Há uma recombinação e as que sobram chegam nessa região aqui, ó. Então muitas cargas são mandadas para cá como minoritárias. Aqui elas são majoritárias. Quando elas passam para o lado B, elas se tornam minoritárias. Só que a quantidade é muito grande. Por quê? Esse cara tem muitos portadores. A dopagem aqui foi muito alta, então a quantidade de cargas positivas aqui é muito alta. Há, claro, o processo de recombinação, né? Mas muitas cargas chegam aqui. E aqui essas cargas que aqui são majoritárias, quando elas vão para a região, né, aqui de base, elas se tornam minoritárias. Então elas saem de majoritárias aqui e se tornam minoritárias. Estão majoritárias, se tornam minoritárias. Então estão majoritárias, se tornam minoritárias. Mesmo continuam positivas, mas são minoritárias. E o que ocorre com esse alto campo elétrico? Ele manda para lá quem? As cargas minoritárias. Então essas cargas que saem daqui, chegam aqui, que são minoritárias, são atraídas por esse alto campo elétrico do polo negativo que está aqui, que atrai essas cargas. Tá certo? Claro, há uma recombinação, há uma corrente de base aí, né, para cá, mas é uma corrente muito baixa. Então nós temos aqui uma corrente de base. Beleza? Temos uma corrente de emissor e uma corrente de base e uma corrente de coletor. Então a corrente de emissor, aqui como tem mais cargas, é a maior corrente. Corrente de emissor é a maior corrente. Essa corrente de emissor, ó, forma a corrente de base, que é uma corrente muito baixa. Corrente de base é uma corrente de recombinação. Como esse cara aqui é menos dopado, esse aqui é uma recombinação, né, e há um fluxo de cargas aqui, tá? Para manter essa região polarizada diretamente. Então IB mais IC. Então a corrente de emissor, que é a corrente dessa região mais dopada, essa corrente que sai daqui, ela vai quase toda para cá. Só que uma pequena parte vem para cá, né? Então a corrente de emissor é igual à corrente de base mais a corrente de coletor. Só que essa corrente aqui está na ordem de microamperes, né? Essa aqui de mili, né? Então, para que o transistor funcione, o que foi feito? Polarizou-se a região base emissor diretamente. E polarizou-se a região coletor base reversamente. Então, desta maneira, né,
nós vamos ter as correntes de base, que volta aqui a ser base, corrente de base. Aqui voltamos a ter a corrente de coletor, mais a corrente de base, forma de novo a corrente de emissor. Então aqui podemos trabalhar com uma chave, um exemplo, né? Uma chave aberta, o transistor como chave, aberta e fechada. Ah, professor, quando está aberta? Quando nós